Passamos ao processo 202.032. Tem como relatora a nobre conselheira Dulcinea Beniz de Araújo, a quem conceda a palavra. Obrigada, Excelência. Senhor Procurador-Chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, trata-se de tomada de contas da Prefeitura de Assis Brasil, exercício de 2014, o responsável, o senhor Humberto Gonçalves Filho, em razão do não envio da respectiva prestação em desacordo com o estabelecido na legislação regente. As contas foram prestadas apenas em 16 de maio de 2016. A DAFO, via segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, manifestou-se pela irregularidade das contas da Prefeitura de Assis Brasil e citação do responsável, o senhor Humberto Gonçalves Filho, e também do responsável pela área de contabilidade, o senhor José Olineide Benigno Gomes. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação, tendo o prazo transcorrido in albis. A DAFO, em análise conclusiva, ratificou sua manifestação preliminar. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, este se pronunciou por meio do seu ilustre procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pela intimação do ex-gestor acerca do deferimento da substituição excepcional das contas enviadas, concedida por meio de despacho, proferido nos autos do processo administrativo número 35.364/2017, em apenso, as folhas 128 e 129. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a intimação do responsável, todavia o prazo transcorreu in albis. Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 139 e 145 ao relatório, Excelência. Palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. A tomada de contas em referência de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho, o prefeito à época, foi aberta ante a notificação da DAFO da falta de apresentação da prestação de contas respectiva. O gestor encaminhou as informações contábeis intempestivamente a esta Corte de Contas em 16 de maio de 2016, em descumprimento à resolução TCE número 87/2013. A instrução procedida verificou as seguintes irregularidades: as contas de governo, intempestividade no encaminhamento da prestação de contas, infringindo o parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo 5º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da resolução TCE número 87/2013. Contabilização da movimentação do Fundo Municipal de Saúde nas contas da Prefeitura, ocasionando duplicidade nos demonstrativos por ocasião da consolidação das contas e inconsistências nos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e no demonstrativo das variações patrimoniais, infringindo o artigo 1º, parágrafo 5º da resolução TCE número 87/2013 e os artigos 83, 85, 92, 101, 102, 103, 104 e 105 da Lei Federal número 4.320, combinado com o artigo 50 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Não confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor de R$ 2.963.054,53, pela falta de encaminhamento dos extratos e conciliações bancárias. Não limitação de empenhos e movimentação financeira diante do déficit orçamentário apresentado, infringindo o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas resultantes de impostos, inclusive transferências, em ações e serviços públicos de saúde, infringindo o artigo 77, inciso 3 do ADCT e artigo 7º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal número 141/2012. Não encaminhamento do parecer e do Conselho Municipal de Saúde, infringindo o artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal número 141/2012, não cumprimento do gasto mínimo de 60% com a remuneração dos profissionais do magistério, infringindo o artigo 60, inciso 12 do ADCT e artigo 22 da Lei número 11.494/2007. Não cumprimento do gasto mínimo de 25% com a manutenção e desenvolvimento do ensino, infringindo o artigo 212 da Constituição Federal. Não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Fundeb, infringindo o artigo 27 da Lei Federal número 11.494/2007. Não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do Poder Executivo do município,
infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar número 101/2000. Não cumprimento das metas de resultado nominal e primário, constante do anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, infringindo o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal número 101/2000. Nas contas de gestão, não encaminhamento de cópia dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos, acompanhado de demonstrativo especificando valores efetivamente pagos, infringindo o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCE, número 87/2013. Realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade na aquisição de material de consumo e permanente e serviços de terceiros, no valor de R$ 2.327.006,17, o que corresponde a 17,23% do total executado pelo Poder Executivo no exercício, infringindo a Lei Federal número 8666/93 e o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Não encaminhamento do relatório circunstanciado, relatório sintético de abertura de créditos adicionais, demonstrativo dos recursos concedidos, das obras contratadas e suas alterações, das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos, das concessões de diárias e dos recursos concedidos a organizações não governamentais, infringindo os itens 3, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 do anexo à Resolução TCE, número 87/2013, respectivamente, e ausência do parecer do controle interno e de sua efetiva atuação, infringindo os artigos 31 e 74 da Constituição Federal, artigo 23 da Constituição Estadual e artigo 4º, inciso 5, da Resolução TCE número 76/2012. A área técnica responsabilizou solidariamente o contador do município, o senhor Ulineide Benigno Gomes, pelas infringências indicadas nos itens 2 e 3 supra. Após o relatório de análise técnica de folhas 19 a 41, o gestor encaminhou requerimento para que fosse autorizado o descarte da mídia que encontra-se nesta corte e o envio de mídia com as informações corretas, o que foi deferido pela nobre relatora. Contudo, mesmo tendo seu pedido autorizado, o responsável não encaminhou as novas informações, tendo a DAFA emitido o relatório técnico complementar de folhas 116 a 120, ratificando a análise inicial, feita com base nos dados descartados a pedido do próprio gestor. Quanto ao item 16, lembramos que este item, até o exercício em análise, não era considerado irregularidade, apenas ressalva. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido: emitir parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Assis Brasil, exercício 2014, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 12 deste parecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas de gestão do município de Assis Brasil, exercício 2014, de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho, ante as desconformidades descritas nos itens 13, 14 e 15 deste parecer, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Condenar o gestor Humberto Gonçalves Filho a devolver ao município de Assis Brasil, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da lei citada, a importância de R$ 2.327.006,17, correspondente ao saldo não comprovado por meio dos extratos e conciliações bancárias. Condenar o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta, nos termos do item anterior, consoante autorização incerta no artigo 88 da mesma lei. Aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, incisos 1 e 2 do mesmo diploma legal ao senhor Humberto Gonçalves Filho, ex-prefeito, para cada um dos fatos noticiados nos itens 13, 14 e 15 deste parecer. Aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da lei citada ao senhor Ulineide Benigno Gomes, contador, pelos fatos noticiados nos itens 2 e 3 desse parecer. Notificar o Conselho Regional de Contabilidade, CRC Acre, para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado nos itens 2 e 3 deste pronunciamento, e a competência fiscalizatória que a entidade exerce sobre seus filiados. E 8, encaminhar cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item 14 desse parecer, e o que consta nos artigos 89 e 100 da Lei 8666/93. É o pronunciamento.
palavra à nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Conforme já extensamente ali enumerado pelo Ministério Público, nestes termos e considerando as manifestações da DAFO e do Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio nos termos do artigo 51, inciso 3º, linhas B e D, da Lei Complementar Estadual 38/93, considerando irregular tomada de contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, relativa ao exercício 2014, de responsabilidade de seu ex-prefeito, senhor Humberto Gonçalves Filho, em razão do descumprimento do estabelecido nos artigos 23, parágrafo 1º da Carta Estadual e 2º, parágrafo 2º, 1º-A da Resolução TCE 87/2013, déficit orçamentário, inconsistência nos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais, conforme já explanado aqui no voto e relatório técnico, em desacordo com o previsto nos artigos 83, 85, 92, 101, 102, 103, 104 e 105 da Lei 4.320/64, combinado com o artigo 50 da Lei Complementar 101/2000, infringência ao artigo 37 e 21 da Carta Federal e artigo 2º da Lei das Licitações, não comprovação do saldo financeiro mencionado no respectivo balanço, descumprimento do previsto nos artigos 212 da Constituição Federal e 60(12) do ato das disposições constitucionais transitórias, combinado com o artigo 22 da Lei 11.494/2007, descumprimento do artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, não comprovação de cumprimento do artigo 39, parágrafo 4º da Carta Federal, não observância ao previsto nos artigos 19, 3º e 20, inciso 3º, linha B, da Lei Complementar 101/2000, não demonstração de irregularidade das diárias concedidas no exercício, ausência de controle interno. Emissão de acórdão para notificar o atual gestor a corrigir nas próximas edições as incorreções apontadas nos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e da demonstração de variações patrimoniais, bem como cientificar o senhor Humberto Gonçalves Filho das ressalvas a seguir destacadas, determinar ao ex-gestor, senhor Humberto Gonçalves Filho, a devolução aos cofres do município de Assis Brasil em 30 dias do valor de R$ 3.131.746,93, relativo ao saldo a ser transferido que não foi comprovado e às diárias concedidas, as quais não foi demonstrada a regularidade. Impor ao gestor o pagamento de multa de R$ 313.174,69, que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93. Fixação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, prevista no artigo 89, inciso 2º e 3º da Lei Complementar 38/93, combinado com o artigo 139, incisos 2º e 3º do Regimento Interno desta Casa, no valor equivalente a R$ 14.280, em razão das falhas descritas no subitem 2.1, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, instauração de tomada de contas especial, com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 38/93, para apurar se os pagamentos realizados aos agentes públicos a título de subsídio estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Após a formalidade de estilo e observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento da cópia da tomada de contas ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Assis Brasil para julgamento, consoante prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Pois, Excelência, conforme sempre com justa razão e boa visão, reclama o conselheiro Ronald Polanco, é evidente que esse cidadão não meteu isso no bolso. Agora, infelizmente, é lei. E, como tal, nós não podemos fazer diferente. Sinto muito, virá com certeza uma série de justificativas, protelação, mais tempo, menos solução, mas eu acompanho a relatora, não tem como ser diferente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Na íntegra, com a nobre relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, é o que o conselheiro José Augusto falou, e do outro processo, da mesma forma, se a gente assim, tiver a oportunidade aqui no dia 14 de conversar sobre esses temas mesmo,
que nós temos aqui as remessas bimestrais da execução orçamentária. Nós podemos ir evitando esse caos que chega, né? No final, a pessoa não faz, temos que abrir uma tomada de conta especial, a tomada tem que ser, não prestou no segundo quadrimestre, já tem que haver uma tomada de conta, porque senão, nesse período, a CIR Brasil recebeu, só pode constar, vendo nos autos, não recebeu praticamente nada de recursos de emendas parlamentares. E está lá a situação, quem chega em CIR Brasil hoje percebe a herança que vem desse processo. Então, é papel, a burocracia pode, se a gente executar também análise em tempo real aqui, porque, no caso, agora é lamentar, como diz o conselheiro, vem mais justificativa, e tem um bairro lá que agora o nome dele é Brasília, que quando o prefeito não encontrava ele na prefeitura, está em Brasília, mas eu lá no bairro, que ele estava lá, aí surgiu em função desse período. Mas é um caso que a gente tem que aqui sentar e analisar, para não ficar só vendo a realidade concreta, como ela é. É lamentável, mas temos que acompanhar o voto. Conselheira Ana Lu Maria. Na íntegra com a relatora. Conselheira Maria Jesus. Acompanha relatores. Eu queria só esclarecer. Pois não, nobre conselheira. Tanto a área técnica quanto o Ministério Público pediram a aplicação de multa ao contador e eu não fiz, primeiro porque o contador ele tentou, né, ser o contador, não conseguiu, então ele não enviou nada, porque o dever de enviar é do gestor, então não tinha elemento nenhum para que nós pudéssemos multá-lo, já que sequer ele pôde exercer o... Eu vejo assim, conselheira, se o contador ficou recebendo o ano todo e não fez a contabilidade, eu acho que... Mas não tem como a gente ver isso, porque eles pediram prazo, não não meteram nada. Mas se a gente... Está lá comprovado, se ele recebeu o ano todinho... Mas aí a punição do contador se dá em razão dos atos errados ou certos dele. Nós não tínhamos nada, como poderíamos multá-lo? Como é que ele paga, executa o orçamento, e nessa execução o contador recebe, minimamente, ele tem que saber... que Mas o poder de envio não é do contador, né? O poder dever, o dever é do gestor. Mas que ele recebeu o dinheiro e deveria estar pelo menos registrado lá, né? Não se encontrou quase nada. O registro contábil tem que ser feito. É como se fosse um engenheiro que não executou corretamente a obra e diz, olha, mas dele não é a responsabilidade, mas de fazer a obra é dele. O contador, de fazer o registro, é dele. Esse aí não tem que tirar, não. Se ele assinou ali o contrato com a prefeitura... Bom, ok. a não ser que ele não... Vamos, então, ao voto. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora.